Provérbios 22. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontraram, a todos os fez o Senhor. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Então, riqueza, honra e vida, aqueles que permanecem fiéis a Deus receberão essas bênçãos no tempo determinado por Ele. Todo o povo de Deus estará entre aqueles que herdarão a terra. Os pobres de Deus são considerados ricos nos bens e honra espirituais, conforme está lá em Apocalipse capítulo 2, no versículo 9. Eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. Então o Senhor fala que nós somos ricos porque nós temos a graça, a misericórdia, nós temos Jesus. Aleluia. Versículo 5. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Versículo 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Os pais, eles devem comprometer-se a ensinar e disciplinar seus filhos de modo agradável a Deus, porque os seus filhos são herança do Senhor e os pais devem guardá-los, devem ensinar o caminho da salvação para eles, a palavra de Deus, a Bíblia. A palavra hebraica para instruir significa dedicar. Assim sendo, o ensino bíblico no lar tem como propósito a dedicação dos nossos filhos a Deus, o que é possível, separando-os das influências malignas desse mundo e instruindo-os nas coisas de Deus. A mesma palavra original também pode significar gostar de. Os pais devem motivar seus filhos a buscarem a Deus e assim desfrutarem de experiências espirituais que nunca se esquecerão. Não se desviará dele. O princípio geral é que uma criança devidamente ensinada pelos pais nos caminhos do Senhor não se afastará do caminho. Contudo, não se trata aqui de uma garantia absoluta de que todos os filhos de pais salvos permaneçam fiéis ao Senhor e à sua palavra. Em meio a uma geração ímpia como a atual, em que até dentro das igrejas deparamos com infiéis, os filhos de crentes que se dizem cristãos podem ser influenciados a ponto de pecarem e de cederem adiante a tentações, onde Deus fala de uma apostasia tão grande que até mesmo homens justos como Noé, Daniel e Jó não preservariam seus próprios filhos e suas filhas. Então devemos perseverar, devemos cuidar com zelo, com amor e encaminhar os nossos filhos ao Senhor. Versículo 7. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Então devemos ter cuidado para não gastar mais daquilo do que recebemos
e não nos tornarmos escravos de seus credores. Então devemos ter muito cuidado, perseverar, orar. Versículo 8: o que semear a perversidade cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Então Deus, Ele abençoa aquelas pessoas que têm bons olhos e que ajudam os outros. Jesus sempre nos diz, nos orienta a darmos pão àquele que tem fome e darmos água àquele que tem sede, a visitarmos aqueles que estão nas prisões, a dar cobertor para aquele que sente frio. Versículo 10: lança fora ao escarnecedor e se irá a contenda, e cessará a questão e a vergonha. Então aqui nós devemos lembrar do Salmo número 1, para nos afastarmos da roda dos escarnecedores, sairmos de perto deles, andarmos no caminho justo, no caminho de justiça. Versículo 11: o que ama a pureza do coração e tem graça aos seus lábios terá por seu amigo o rei. Os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas, aquela contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Então aqui devemos contemplar aqueles que se desviam de Deus, seguem seus próprios caminhos e aborrecem a repreensão, tornam-se objetos da ira e de maldição de Deus. Deus o entrega às práticas imorais e prazeres pervertidos. Deus, Ele ama a justiça. Ele vela por aqueles que buscam a justiça. Deus é amor, mas Deus, Ele é justiça. É a indignação pessoal de Deus e a sua reação imutável diante de todo aquele que peca pelo comportamento iníquo do ser humano, pela apostasia do povo, pela infidelidade da nação. No passado, a ira de Deus e o seu ódio ao pecado revelou-se através do dilúvio, igual está lá em Gênesis capítulo 6, até o capítulo 8, da fome, da peste, do abrasamento da terra, da dispersão do seu povo e de incêndio através da terra. No presente, a ira de Deus é vista quando ele entrega os ímpios ao pecador, a imundícia e as suas próprias paixões, e leva à ruína e à morte todos quantos persistem em lhe desobedecer. No futuro, a ira de Deus incluirá, a grande tribulação para os ímpios deste mundo, e um dia vindouro de juízo para todos os povos e para todas as nações. Será um dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, um dia de prestação de contas para os pecadores. Por fim, Deus manifesta a sua ira mediante o castigo eterno sobre os que não se arrependeram. A ira de Deus não é a sua última palavra aos seres humanos,
pois ele proveu um meio de escape ou salvação da sua ira. O pecador pode arrepender-se do seu pecado e voltar-se a Jesus Cristo através da fé. Arrepende-se do pecado, arrepende-te do pecado e volte-se para Jesus. De fato, de verdade, um verdadeiro arrependimento. Os cristãos unidos a Cristo devem compartilhar da ira de Deus contra o pecado, não no sentido de vingança, mas por amor sincero, à justiça e à aversão ao mal. Então, o Novo Testamento reconhece uma ira santa que aborrece aquilo que Deus odeia. Ira esta evidenciada principalmente no próprio Jesus Cristo. Então, meus queridos filhos, netos, noras, que estão ouvindo, meus irmãos e amigos em Cristo, devemos aborrecer o mal, porque o Senhor ama o pecador e não o pecado. Versículo 15. A estultícia está ligado ao coração do menino, mas a vara da correção afugentará dele. O que oprime o pobre para se engrandecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Versículo 17. Inclina o teu ouvido e ouve a palavra dos sábios, e aplica o teu coração à minha ciência. Porque é coisa suave se as guardares no teu coração, se aplicares todas aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. A ti tas faço saber hoje, sim, a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento, para te fazer saber a certeza das palavras de verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem? Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito, porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que roubam lhes tirará a vida. Não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a sua alma. O homem iracundo é aquele que tem tendência à ira. Não ande com ele, se afaste dele, corra dele. E colérico é aquele que é propenso ou acostumado a se encolerizar. Não te associes a ele, se afaste dele, corra dele. Por quê? Versículo 23, o Senhor responde: porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que roubam lhes tirará a vida. Não, 24, não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a sua alma. Tá vendo só? Quando andamos com a pessoa que se ira fácil, quando andamos com a pessoa colérica, nós tendemos a aprender os seus caminhos, e ali nós estamos
enlaçando os nossos pés, e a nossa alma pode ir para o inferno. Versículo 26. Não estejas entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Se não tens com que pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti? Então, muitos de nós caímos nisso aqui. Não fique por fiador. Se você puder fazer, se você puder ajudar, ajude. Aquele que está na condição de ajudar e não faz, peca contra o irmão. Porém, não fique como fiador. Pode ser seu irmão, irmão de sangue, irmão em Cristo. Não faça isso. O Senhor fala, porque Ele pode até tirar a cama de debaixo de vós. Se você não tem como pagar, como que você vai pagar? Então, você vai sofrer aquilo que era para o outro sofrer. Ele não tem como pagar, vai te pedir emprestado, ainda vai te colocar como fiador e depois você ainda vai ter a represária, né? Então, se você tiver, você dê, você não empreste. Versículo 28. Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. 29. Viste o homem diligente na sua obra? Perante rei será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Bom dia, leia a Bíblia, busque compreender a Bíblia. Existe 31 provérbios, um provérbio para cada dia da semana. Então, é curto, você pode ler várias vezes durante o dia e ali Jesus está falando com você. Tenham todos um bom dia.